Não era um amistoso. Não era um jogo qualquer. Era o tipo de confronto que separa os sonhadores dos consagrados, os ousados dos pragmáticos, a essência da esperança contra a máquina da eficiência. O Fluminense entrou em campo carregando um continente inteiro nas costas e saiu com o peso de uma eliminação que doeu não apenas no placar, mas na alma de quem acreditou até o fim. Sim, meu amigo, o placar final foi 2-0. E não há como amenizar isso. A frustração foi real. O silêncio depois do apito final foi ensurdecedor. Mas talvez o mais impactante não tenha sido a derrota em si, e sim a forma como o mundo reagiu a ela. Porque, se tem uma coisa que o Fluminense conquistou, mesmo na queda, foi respeito. O respeito daqueles que até ontem duvidavam. O reconhecimento de quem torcia contra. E a admiração até mesmo dos que estavam do outro lado da disputa. O futebol, afinal, não é apenas feito de vitórias. Às vezes, a maneira como se perde diz muito mais do que o simples fato de ter perdido. E o que o mundo viu foi um time que não se escondeu, que tentou, que acreditou, e que mesmo derrotado, saiu maior do que entrou. Mas calma, antes de qualquer conclusão precipitada, a gente precisa falar sobre tudo o que aconteceu dentro e fora de campo. Porque as manchetes não pararam. Os comentaristas se exaltaram. Os rivais abriram a boca. E até os que nunca elogiaram. Segura, firme aí, porque o que vem a seguir é uma avalanche de opiniões, reações, análises e provocações. A queda do Fluminense virou tema global. E agora, você vai entender o porquê. A eliminação do Fluminense não foi apenas um fim de linha em uma tabela. Foi um acontecimento que sacudiu os alicerces da narrativa esportiva atual. Bastou o apito final para o mundo começar a reagir. Nas redes sociais, nas mesas redondas, nos jornais esportivos da madrugada até os programas da manhã seguinte, o nome do Fluminense dominava, não pela vitória que não veio, mas pela entrega, pela postura e, principalmente, pela coragem de encarar um desafio que muitos considerariam impossível. Foi uma queda com honra, dizia uma manchete internacional. Em outro canto do planeta, um comentarista visivelmente empolgado soltava: se alguém ainda duvidava da força do futebol sul-americano, hoje aprendeu a respeitar. Palavras fortes para quem acabou de ver o time eliminado. Mas não foram só elogios. Também choveram críticas. Afinal, o futebol não perdoa a derrota. Faltou frieza, disseram alguns. Faltou estratégia, analisaram outros. E houve quem fosse além. Na hora de decidir, a diferença de mentalidade ficou escancarada. E é justamente esse ponto que gerou mais debate. Porque não se tratava apenas de habilidade, a partida virou um espelho de dois mundos distintos. Um acostumado a decisões, treinado para vencê-las, e outro sedento por provar que também pode estar no topo, mas que talvez ainda tropece na ansiedade de se provar. Nos bastidores, até figuras históricas do futebol global decidiram opinar. Um deles, que já comandou grandes equipes, disparou: o Fluminense não caiu por fraqueza, caiu por excesso de vontade. Tentou tudo, e às vezes o tudo é demais. No futebol de elite, o controle é mais valioso que a paixão. Essa fala ecoou por horas. Virou corte de vídeo. Ganhou legenda em várias línguas. Dividiu opiniões. Para uns, uma crítica necessária. Para outros, uma forma velada de diminuir o mérito do clube. Mas o que realmente chamou a atenção foi a forma como o time se portou após o jogo. Nada de confusão. Nada de choro escancarado. Nada de reclamação com a arbitragem ou com o destino. Apenas cabeças erguidas e a sensação de que, mesmo caindo, havia algo digno ali, e o mundo notou. Você pode perder jogando futebol. O que não pode é perder sua essência. E o Fluminense, nesse quesito, venceu. A frase veio de um colunista europeu conhecido por não dourar a pílula, e foi compartilhada milhares de vezes. Na América do Sul, então, foi como se o continente inteiro tivesse jogado junto. Perfis de torcidas rivais parabenizando o time. Antigos desafetos deixando o clubismo de lado por um instante. Gente que passou o ano todo criticando, agora aplaudindo de pé. E no meio disso tudo, o rival que venceu, o grande europeu, se calou. O respeito estava ali, implícito, quase solene. Nenhuma comemoração exagerada, nenhuma provocação, porque sabiam, o que enfrentaram foi um adversário valente, um desafio real.
Um clube que, mesmo derrotado, não se encolheu. Enquanto isso, os analistas táticos dissecavam o jogo em busca de respostas. O sistema defensivo sofreu com a velocidade, dizia um. Faltou melhor tomada de decisão na zona de definição, dizia outro. Mas no fim, quase todos concluíam o mesmo. Foi um grande jogo, de um grande time, que acabou ficando pelo caminho, o futebol mundial. Nesse instante, pareceu se lembrar de que nem sempre o melhor vence. E que o mais corajoso, às vezes, também não é recompensado. Mas isso não diminui o feito. Pelo contrário, ele se torna ainda mais simbólico. E então, começaram as perguntas. Esse time vai manter a base para o próximo ano? Essa campanha abre portas para novos investimentos? Será que essa eliminação vai virar combustível para uma volta ainda mais forte? As respostas ainda não vieram, mas o barulho que ficou, esse ninguém mais pode ignorar. Emissoras esportivas da Ásia, colunistas africanos, comentaristas da América do Norte e todos eles citavam o clube como exemplo de resistência técnica diante de um sistema que favorece os supertimes europeus. E isso tem peso, muito peso. A narrativa se moldava em torno de um tema central, a luta de um estilo de futebol contra a dominação global de uma escola tática pragmática, fria, cirúrgica. Foi como assistir ao duelo entre dois mundos, não só no campo, mas na essência. Outros foram mais técnicos. Faltou letalidade, mas sobrou personalidade. Essa frase virou meme, manchete, postagem e pauta de programas. Porque, no fim, ela resumia bem a eliminação. O time não foi atropelado, foi parado. Por detalhes. E o mundo viu isso. No Brasil, claro, o clima era de luto misturado com orgulho. Por mais que a tristeza batesse forte, o sentimento de ter enfrentado o impossível e ter resistido até onde deu era inegável. Muitos torcedores declararam: preferimos perder assim, do que ganhar jogando sem alma. É claro que a frustração também apareceu. Ninguém gosta de ser eliminado. E muitos lembraram que aquela pode ter sido a maior chance do time conquistar um título global. Quando será a próxima oportunidade? A pergunta ecoava entre os torcedores. Mas o que ninguém imaginava era que até os rivais históricos do time viriam a público com declarações respeitosas. Figuras conhecidas do futebol brasileiro que sempre fizeram questão de cutucar o Fluminense, desta vez se calaram ou elogiaram, porque sabiam. Criticar agora seria pequeno demais diante do tamanho do que foi feito. E então veio o impacto no mercado. É o tipo de futebol que você não ensina em planilhas. É talento cru, esculpido na marra, disse um ex-jogador europeu conhecido por sua elegância em campo. Ao mesmo tempo, investidores começaram a sondar. Não exatamente para comprar, mas para entender. O que faz esse clube, com um orçamento tão menor, competir de igual para igual com gigantes? Como transformar isso em modelo? Como captar esse espírito? E no meio disso tudo, os torcedores continuavam a reação nas redes. Uma corrente de mensagens surgiu com uma frase simples, porém poderosa: caímos de pé. E ali, entre milhões de postagens, vídeos e cortes de programas, uma coisa ficou clara. O Fluminense havia perdido, mas não havia sido derrotado. Na imprensa esportiva tradicional, houve até quem pedisse uma mudança nas regras do torneio. Times como esse precisam ter mais chances. Uma única partida não é suficiente para medir grandeza, argumentava um colunista. É claro que isso não muda o placar. A vaga na final não veio, mas as palavras ficaram. E não foram poucas. Em programas europeus de maior audiência, o tema se repetia: será que o futebol sul-americano está de volta? Eles nunca foram embora, respondeu um analista, com um sorriso irônico. Nós é que esquecemos como eles são perigosos. Mesmo os que não torciam, nem se importavam com o torneio, pararam para ver os vídeos, os melhores momentos, os comentários, porque havia algo diferente no ar. Uma sensação de que aquele jogo, aquela eliminação, não era só mais um capítulo, era um aviso. No fim do dia, restou uma certeza. O Fluminense saiu, mas o mundo parou para ver. Obrigado por assistir. Comenta. Ai que vou fazer o melhor comentário. Valeu e que Deus te abençoe.